Pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista, sejam bem-vindos ao meu canal. Se esse vídeo te ajudar de alguma maneira, se você curtir esse vídeo, por favor, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para serem avisados toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Hoje eu queria comentar com vocês sobre algumas informações de mitos e verdades a respeito da nutrição personalizada. Eu selecionei algumas frases muito comuns que eu escuto de paciente, até mesmo de alguns profissionais, e eu queria então compartilhar com vocês e discutir um pouquinho se isso é um mito ou se isso é uma verdade. A primeira frase que eu destaquei aqui é em relação aos exames de nutrigenética. Os exames de nutrigenética são diagnósticos. Mito. Então, os exames de nutrigenética, eles não são diagnósticos. Eles estão previstos como exames preditivos que trabalham então com a informação prévia do paciente em relação ao perfil genético e traduzem então essas informações em condutas práticas que podem auxiliar na prevenção de doenças. Nós não podemos prometer que com certeza vai prevenir, muito menos prometer que quando a gente identificar alguma informação de risco reduzido, o paciente não tem risco. É importante a gente lembrar que nós não temos o conhecimento completo dessas informações genéticas e que esses polimorfismos eles podem se combinar e ter uma conversa ali entre eles, uma comunicação que pode favorecer algum desfecho ou pode estar associado a alguma condição de saúde e que ainda não foi identificado. Então fique atento. A segunda frase: os exames de nutrigenética são realizados uma única vez na vida. Isso é verdade. Os exames de nutrigenética têm um único investimento e eles são realizados uma única vez na vida. Se você tiver 5 anos de idade, 15, 25, não importa, você só vai fazer esse exame uma vez na vida. Mas o que é importante? Conhecer essas informações pode potencializar a chance de atualizações nas interpretações. Como eu disse anteriormente, nós não temos o conhecimento completo de tudo. Então, essas informações, elas são atualizadas de tempos em tempos. Conhecer a sua informação pode fazer toda a diferença nessa atualização. Quem fará isso por você será o nutricionista, o médico, o profissional de saúde que te acompanha. E isso também é importante porque quando você conhece essas informações, consegue trabalhar de forma prévia e também identificar esses riscos quanto mais precoce, melhor, porque você tem mais chance de contribuir para o saldo de saúde. Uma outra frase que eu escuto bastante também é: o conhecimento atual de nutrigenética define DRIs, ou seja, recomendações dietéticas individuais e diárias personalizadas. Mito. Nós ainda não conseguimos ter DRIs personalizadas. Essas recomendações personalizadas, elas ainda são poucas, e isso vai depender de estudos, vai depender do caso clínico que o estudo está avaliando, né, das pessoas, dos voluntários, se eles têm alguma doença de base ou não. Então, tem vários fatores a serem considerados. O que a gente sabe, por exemplo, é que quem tem um polimorfismo, de repente tem uma necessidade maior de ter o consumo de algum alimento, algum suplemento, algum nutriente, em relação a outro indivíduo que não tem o mesmo polimorfismo. Mas vale lembrar, e novamente é importante, que muitas vezes um único polimorfismo, ele também é pouco, ele tem peso pequeno em relação a tudo que a gente já conhece. Então, às vezes, fazer uma associação entre, por exemplo, outros polimorfismos pode ser muito mais relevante. Como, por exemplo, a gente encontra no perfil de folato. A gente fala no perfil de folato, né, no ciclo do folato, mas na verdade nós estamos nos referindo a vitaminas do complexo B, não somente B9, mas B12, B6, B2, B1, né, e outros nutrientes também que podem estar envolvidos. Uma segunda afirmação que eu sempre escuto é: somente um SNP avaliado é o suficiente para aumentar o risco para determinado desfecho? Mito, não é bem assim. Por exemplo, a gente sempre ouve, né? O FTO está associado com obesidade, mas não necessariamente o paciente ele vai ser obeso porque ele tem um FTO alterado. Não necessariamente esse paciente ele vai ter um risco reduzido para obesidade ou para excesso de peso porque ele não tem um FTO alterado. Então, não é tão simples assim. Se fosse simples assim, né? Seria muito fácil de avaliar esses exames de nutrigenética. Então, não é tão simples assim. Muitas vezes nós precisamos de um conjunto de polimorfismos e esse conjunto de polimorfismos tem que ser interpretado de uma maneira científica,
com embasamento para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo para o cliente, para o paciente final. Uma outra frase que eu sempre escuto: os exames de nutrigenética são ferramentas adicionais à prática do nutricionista ou do médico. Sim, é uma ferramenta. Ele não vai substituir exame bioquímico, ele não vai substituir exame antropométrico, ele não vai substituir os exames que a gente já conhece, mas ele pode ser uma ferramenta auxiliar na conduta personalizada. Então, quem quer trabalhar com nutrigenética, obrigatoriamente tem que pensar em realizar esses exames, seja com um número maior ou com um número menor de avaliação de polimorfismos. Outra frase frequente é: todos os profissionais estão preparados para trabalhar com nutrigenética. Isso é mito. Nem todos os profissionais estão preparados para trabalhar com nutrigenética. E isso também é em decorrência porque nas graduações nós não temos na nossa grade curricular a disciplina de nutrigenética. Então, muitas vezes, nós temos uma disciplina de biologia que fala um pouquinho de genética, a gente tem disciplina de bioquímica, ok, de fisiologia, mas não uma voltada para genética e nutrição, ou avaliação de compostos bioquímicos, ou avaliação de nutrientes específicos. As faculdades mais atuais podem até apresentar essa disciplina, mas em sua grande maioria não tem. E aí, o nutricionista, o médico, ele vai ter contato com essa informação apenas no período de pós-graduação. Então, isso também é importante porque, às vezes, esse conhecimento ele tem que ser amadurecido para ser praticado. Uma outra frase que eu também escuto é: estratégias personalizadas poderão otimizar o tempo de intervenção. Sim, poderão. E eu acho que é muito prudente nós falarmos sobre possibilidades. Por quê? Mesmo que eu faça um plano alimentar lindo, maravilhoso, também vai depender do meu paciente, se ele vai aderir ou não. Se ele não tiver adesão, se ele não tiver condições de fazer aquele plano alimentar, se acontecer qualquer coisa na vida dele e ele não fizer essa adesão, eu também não consigo ter muitos benefícios. Então, isso também pode ser algo prejudicial. Uma outra frase que eu também escuto bastante é: existem várias empresas que comercializam o exame no Brasil. Como conseguir escolher uma só? Sim, existem várias empresas, isso é verdade. E aí, como conseguir escolher uma só? Isso vai depender de cada profissional. Em um dos vídeos que eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre como praticar a nutrição personalizada. E um dos fatores que eu considero muito relevantes é conhecer o laboratório. Então, isso é muito, muito importante que a gente faça esse exercício. Conhecer o laboratório pode fazer muita diferença, inclusive na tomada de decisões em relação ao paciente, porque isso pode trazer perspectivas que podem ser alcançadas por ele e podem trazer também muitos benefícios quando a gente trabalha com um cronograma, com planejamento, com estratégias personalizadas para esse paciente. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, deixe seu joinha, deixe seus comentários também, eu vou amar ouvir vocês, eu vou amar ler a resposta de vocês. E também me siga nas redes sociais, no Instagram principalmente. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.